método termomecânico ou termodinâmico, termodinâmico é a força utilizada, ou seja, é a dinâmica da força. Que força? A força energética. Porque a utilidade fornece energia através de um outro ponto energético, que é a cogeração de energia. Cogeração de energia. Vamos ver, vamos ignorar o que é isso. Cogeração de energia nada mais é do que um procedimento onde se utiliza um ou mais combustíveis para que esse combustível produza a energia suficiente para que esse motor produza entre movimento e vá produzir a energia. Esse processo de um combustível ou mais combustíveis chama-se, e o resultado desse processo de uso de um ou mais combustíveis chama-se energia. Energia com X. Energia. O que é então energia? Energia é o coeficiente resultante da combustão, da aplicação de um ou mais combustíveis que produz essa energia, e essa energia é a energia propriamente dita que vai pôr em funcionamento o motor, para que esse motor produza a energia. Quando o combustível está sendo aplicado e consumido, e chega o momento que ele, a sua força, produz a energia do motor, a força do motor, a energia que é utilizada, ou melhor, que foi resultante dessa operação, ela sai de cena e fica apenas o motor produzindo a energia. A palavra energia parece dar uma ideia de um exercício, né, para que possa funcionar e criar energia, né? Pela própria palavra, né? Pelo prefixo. Mas não é isso. É uma convenção que se coloca para diferenciar de energia. É uma convenção utilizada para diferenciar de energia. Então você chama energia porque ela sai. Significa sai. Ela, depois que coloca o motor em funcionamento, ela sai de cena. Seria uma ex-energia. Uma ex-energia. É isso que você quer saber? Pode ser também. Eu imaginei já de outra forma. De exercício. Não. Esse é movimentação. Esse é inexistão após a sua aplicação. Ou seja, essa energia é como se fosse um catalisador que entra na reação e não se mistura, ela sai depois. Só para acelerar, né? É só para uma na reação a juntar o reagente e sair de cena. A energia, vamos levar para a impressão do catalisador. Ela entra na reação, faz o motor girar e sai. Quando o motor entra em ação, ele já está produzindo energia. E a energia, então, se equilibra. Chama-se esse equilíbrio, ela se equilibra com a energia
de madeira, carvalho, batata de cana, tudo isso pode entrar no processo de combustão, né? Para então dar a energia, que é o coeficiente energético necessário para o motor entrar em funcionamento. E quando esse motor entra em funcionamento, já a energia nem precisa mais estar ali. E ela também não existirá mais, porque ali vai existir agora a energia. Por que existiu a energia? Porque houve o equilíbrio da ação, não é da reação, o equilíbrio da ação. E a ação é energia. Ou seja, a energia ela já se manifestou, ou seja, ela já deu ao motor a vida. Agora ela sai e vive. Quando ela deu a vida ao motor, chama-se estequiometria, ou o equilíbrio das ações. O motor já está operando, produzindo a energia vai sistema. A energia é uma expressão que você não encontra em dicionário nenhum. Então, quando ela... É uma convicção. É uma convicção, eu vou dar uma share do meu trabalho, não do meu trabalho, mas dos materiais que eu tenho na minha casa, dos milhares que tem. Eu não conhecia a energia. Eu estudei energia há uns 3 anos passados. 3 anos depois que eu dei uma palestra lá em Catu. Energia. E é por isso que descreve. Diga, minha filha. Pior. Não é comum. Isso é uma expressão utilizada na Petrobras e na petroquímica, nos polos industriais, os relatórios, as TI. O significado mesmo é qual, professor? Pior, nesse caso, seria... E ou significa ou esse ou aquele. E ou esse ou aquele. Significa e ou esse ou aquele. E outro significa ou esse ou aquele. É a mesma coisa. Eu vou ler depois. Né? Esse bloco de petróleo, eu vou ler depois. Calma, vou ler isso aqui, tá? Tudo bem. Então, dito isso, a energia, depois que ela produz a força para o motor produzir energia, ela traz de cena porque houve o equilíbrio. O equilíbrio do quê? O equilíbrio do quê? Da força necessária para que o motor entrasse em ação, produzir. Ficou balanceado, né? Energia elétrica. O balanceamento. Então, o estado de combustão, e isso chama-se, esse processo chama-se, quando vocês ouvirem falar, cogeração de energia, é através desse procedimento, cogeração de energia. Aí, por que você tem menção isso de cogeração? Porque ela está produzindo em ajuda, em auxílio, a energia convencional existente dentro da fábrica. Cooperando. Cogerar é gerar junto. Ela está gerando junto com o sistema fabril uma fonte energética. Através de cogeração. E essa fonte de cogeração energética, ela funciona individualmente na fábrica, mas ela pertence ao departamento de utilidade. Porque utilidade, ela é um campo amplo, né? É um campo amplo, onde a cogeração energética também é alçada no departamento de utilidade. E para operar, administrar isso aí, tem que ter a mente de engenharia. Somente a engenharia é quem pode administrar, porque é quem conhece o coeficiente, a necessidade, né? De como e de quando deve ser produzido uma quantidade energética. A utilidade, no seu turno também, ela tem um consumo de energia que deve também prestar conta da empresa. Ela não produz somente, ela consome. Por
porque vários departamentos, ela é a controladora do consumo energético dos departamentos. E por seu turno, ela também consome muita energia. Porque a utilidade, você encontra na utilidade, você encontra caldeiras, motores, bombas, dutos de todos os tipos, entre eles tubulações, tudo isso consome energia, compressores, torres, eu estou escrevendo, torres, enfim, uma parafernália de equipamentos operacionais e a utilidade tem comando sobre esse equipamento, sobre o consumo de energia desse equipamento. E a utilidade, ela também consome energia e tem que prestar conta à fábrica desse consumo de energia que ela desfruta dos seus equipamentos, das suas peças, dos seus instrumentais. Cada instrumento de utilidade para medir, acompanhar uma operação, gasta energia. E ela tem que prestar conta à fábrica para a fábrica conhecer em que ponto ela tem conta em termos de consumo energético. Se está bem desperdício, se a energia está sendo consumida de forma ótima, de forma equitativa, de forma coerente, ou se está havendo desperdício de energia. Se as caldeiras da fábrica não estão trabalhando adequadamente, ou seja, por exemplo, a caldeira de bolsa produz energia, mas a caldeira de recuperação não recupera energia adequadamente, que não foi consumida. O eficiente energético que não foi utilizado. Vou dar minha filha. A cadeira de recuperação, ela tem uma obrigação, os operadores, que é a obrigação de resgatar todos os gases quentes, ou qualquer fonte energética, ou qualquer coisa energética, que não foi utilizado no sistema. Mas, muitas vezes, por qualquer razão, a caldeira de recuperação não faz esse procedimento. E aí ocorre um desperdício. Eu fico assim um pouco quando o senhor fala, sem entender um detalhe. Quando essa caldeira de recuperação pega essa energia que não foi consumida, existe alguma maneira de guardá-la ou não? Ela repassa? Claro, doutor. Todas as vezes que a caldeira de recuperação ela resgata a energia não consumida, essa energia não consumida é reaplicada oportunamente em outras operações. Não é exatamente por isso que é chamada de caldeira de recuperação. Mas no mesmo momento ou tem... Ela pode ser aplicada no mesmo momento, no momento porque existe a forma de você armazenar. A energia ela é armazenada em forma de calor, não gás quente. Então, você armazena em forma de calor. Você observa que as tubulações, os dutos de vapores quentes, eles são eternos. Consequentemente, tem vapores quentes ali dentro, para ser utilizados a qualquer instante. Esses vapores são produzidos pela caldeira de força. E a caldeira de recuperação fica atenta para quando esses vapores quentes não forem utilizados, ela resgatá-los. Como é que ela resgata? Não deixando esses vapores ao réu, sem aplicação, porque senão eles vão ser evasados. E no evazamento é desperdício. E o desperdício ocorre a sobreconta de consumo do departamento de unidade. E o departamento de unidade vai ter que explicar para o diretor industrial por que não houve a recuperação daquele coeficiente energético dentro da fábrica. Pergunte. Lá, aí quando eu venho, eu sempre passo por dentro do polo, né? E tem aquelas circulações, mas tem uns que está jorrando bastante, assim. Olha o colega está tem uma bomba aqui. colocando muita profecia. Ali chama-se.
dizendo que os equipamentos pressurizados, eles ficam sobrecarregados. E se não houver esse alívio de pressão, você tem o quê? Uma tendência à ruptura. Ou, inclusive, a corrosão acelerada. Eu imaginava que fosse vazamento. Não. Alívio de pressão. Você vê na linha vários pontos das linhas, das tubulações. Aquela zoada. Oi. Aquela névoa. Agora, professor, tem uns que Ali é um condensado. Ali é um condensado. Ali é o material em estado de condensação. Em estado de orvalho. Ponto de orvalho do material. Diga. Agora tem uns que fica direto, assim, aquela zoada. Não tem problema. Aquilo ali é exatamente o alívio, depois para. Depois que aquilo tem um tempo para ele ficar aliviando continuamente, sem intervalo. Não passa. A água da caldeira é pura, pH. É altamente limpa, o pH dela. É a água que é mais pura do que a que nós bebemos. Além de ter, a água da caldeira tem que passar por um tratamento altíssimo para evitar o excesso de alcalinidade e o excesso de acidez. Por que isso? Porque excesso de alcalinidade acelera a perda de massa. O excesso de acidez acelera a perda de massa. O que é perda de massa? É a corrosão. Através da corrosão. Perde a massa. Que massa é que me refiro? A massa que me refiro é a massa do corpo da caldeira. É a massa do corpo da caldeira. É a massa das tubulações. A massa, porque ferro não é massa. Essa massa, quando sofre uma ação corrosiva, ela perde a sua capacidade estrutural, resultando em ruptura, motivado pela pergunta. E aí você pode ter nessa ruptura, entende? Explosões. Isso em qualquer situação passa por explosões, pela pressurização e ou se o material que por ali passar, foi inflamável e ou combustível. Eu estou falando isso, me chamaram agora para ser corregedor de uma forma técnica da escola. Eu quero ir embora. Aqui? Vai ver, mas chegar a me arrepiar. O que é o sistema lógico, pessoal? É o sistema utilizado para controlar todo o processo industrial de uma fábrica. Através de sistema de informatização. Sistema lógico é o recurso que se aplica, é o recurso aplicado para controlar toda a operação de uma fábrica. Lá no período tropical, o controle da fábrica é através do sistema lógico. O que é sistema lógico? Ele vai dizer ao operador, através do sistema mestre, o sistema escravo recebe do sistema mestre as informações, vai ao setor de operação e faz retornar as informações para o painel de controle. Por isso que tem operador de painel da fábrica. Para quê? O que existe operador de painel? Isso é processo. O operador de painel é o indivíduo que trabalha com o sistema lógico. É ele que produz recursos para alimentar o mestre. O mestre passa toda a informação para o sistema escravo e o sistema escravo vai à fábrica, ou seja,
vai aos setores que devem ser visitados e traz a informação para o controle operacional, ou seja, no painel de controle. E no painel de controle se conhece como se encontrar o processo da fábrica. Ou seja, as manobras que se faz nos painéis são motivadas pelo conhecimento que o operador tem através do sistema lógico que é formado de sistema mestre e sistema escravo. Isso é informática. Diga, minha filha. O sistema mestre é o detentor das informações. Ele detém as informações, toda a informação de como está o processo, e remete para o sistema escravo. O sistema escravo é quem conduz, é quem vai visitar os pontos e retorna o achado, as coisas achadas, encontradas, ou seja, o comportamento operacional, ele retorna para o painel, que lá está o sistema mestre, aguardando o que o sistema escravo encontrou, para então o operador se apostar naquela informação e fazer as manobras necessárias na operação. Ou seja, o produto já está pronto e caminha para outro processo. E isso tudo no sistema lógico, acionando o sistema mestre para que o sistema mestre ele conhece tudo. E ele não pode calcular, ele não pode encher informação, senão ele vai entrar em falência. Como é que ele entra em falência? Caiu no sistema, caiu no sistema mestre está soberrado de informações e não conseguiu dissipar essas informações para o escravo em tempo real. Ao que chega as informações, ele trava. No que ele trava, as informações não estavam mais, não chega até o painel. E aí o operador terá que conhecer o processo para fazer o desprovamento. Isso é chamado de 3. O que é 3? 3 é travamento. Travamento de quem? Do sistema lógico. 3. O 3 é o intertravamento do sistema lógico. O que é intertravamento? A saturação de informações. Aí que é que cada nossa linguagem de afora, quando a gente chega no campo, que caiu o sistema. Ocorreu o intertravamento. O que é o intertravamento? É o excesso de informações contidas no sistema mestre, onde ele travou. No que ele travou, não é ele. Aí tem que haver as manobras operacionais para destravar o sistema e a operação fluir naturalmente. Isso é o processo. Em que consiste o sistema analógico? Em que consiste o sistema analógico? Olha, falando do sistema analógico, que é o sistema que trabalha fundamentando em computação, na rede lógica. O que é analógico? O sistema analógico é uma coisa que não é lógico. É manual? Vamos ver aí. Sistema analógico, vamos ver aqui. O que é o sistema analógico? O sistema analógico é todo aquele que não utiliza lógica. Quem é ele? Antigamente as fábricas eram controladas através de quê? Antes do sistema analógico, o pneumático. Pneumático, elétrico, pneumático, elétrico, mecânico e manual. Vamos destrinchar. Nos momentos atuais, nos dias de hoje, nenhuma empresa organizada que respeita e que queira destacar, ela deixa de ter
para sua operação. Porque antigamente o sistema era pneumático. O que é o sistema pneumático? Tem a ver com vento antigo. Tem a ver com o ar. Com ar, né? O ar. Chega perto. O ar pneumático. Tudo que envolve ar é pneumático. Tudo que envolve ar é pneumático. Então, os sistemas, as tubulações, os dutos, todos eram recheados, eram pressurizados, eram alimentados de ar para fazer funcionar o equipamento, o instrumento e etc. Os equipamentos e outros instrumentos, eu peguei essa época 40 anos atrás na roça, tudo era através do ar pressurizado. Então, para funcionar uma máquina, para um instrumento funcionar, era ar. Isso é um sistema pneumático. Aquele cavalo de pau, não é pressurizado? Cavalo de pau, você não guiar para fazer a função. O que é que você chama de cavalo de pau? Qual é a função dele? Vamos ver. Porque existem várias aplicações, existem várias expressões que as pessoas às vezes denominam de uma forma e ele tem um nome técnico diferente. Existe para mim, ele é aplicado aqui. Porque ele não ele trabalha da forma de estar com transição para o petróleo. Ali não é um cavalo de pau. Aqui está fazendo assim, né? Aqui chama-se que são tubulações ou tubos acoplados ao poço, ligados às válvulas, as válvulas chamadas de árvore de Natal. O que é árvore de Natal, minha filha? O que é árvore de Natal? Árvore de Natal. O que é árvore de Natal? O que é árvore de Natal? É o cujo. Você sabe o que é? O que é árvore de Natal, minha amiga? Minha princesa está inata? O que é uma árvore de Natal? Você não precisa árvore de Natal é um conjunto de válvulas. Árvore de Natal é um conjunto de válvulas instalado. Esse conjunto instalado na cabeça do poço de petróleo para controlar o fluxo do petróleo através de comandos elétricos. Isso é uma árvore de Natal. Essa válvula, ela faz com que o seu controle, o fluxo, ele é conduzido via tubulação, cuja tubulação chama-se comando, e esse comando joga para a plataforma, para a offshore, uma plataforma que opera fora da costa, ao longo, para aberto. E uma inshore. O que é uma inshore? Uma plataforma que opera fora da costa. Ou uma onshore. O que é uma onshore? É uma plataforma que opera na terra. Eu esqueço de todas as minhas necessidades, todas as minhas ansiedades, e estou aqui inteiro para trabalhar com você. Nós temos a plataforma de offshore são plataformas que operam em mar aberto, fora da costa fora, offshore. Inshore são plataformas que operam próxima à costa. Onshore são as plataformas que operam na terra, no solo.
No banco existe uma sistemática de instrumentais, entre elas a árvore de Natal. A árvore de Natal é um conjunto de válvulas que opera uma cabeça do bolso sob comandos elétricos. Gravemente. O comando que opera na cabeça do corpo chama-se, ou melhor, os comandos são compostos, comandos que são tubos, tubos, eles são compostos que são compostos, quem é que compõe esses comandos lá embaixo do corpo? Sleep dog. Sleep dog. E to try. Dois cachorros. O que foi que eu falei? Sleep é o quê? Sleep é Som? sono. Sono. Sleep dog. Cachorro que dorme. Ou sono de cachorro. Sono de cachorro. Sono de cachorro. Que é o equipamento anexo ao tubo, que é a tubo, ferramentas de corte, ferramentas de perfuração. Tu quer dizer ferramentas, joy quer dizer perfuração. Ferramentas de perfuração e sleep. Sono de cão, ou cão que dorme. O cão que dorme. Por que chama cão que dorme? Porque ele fica parado lá entre a sapata e o tubo, o comando, que é o tubo, portão. Eu trabalhei no sul do Brasil, eu acho que vocês nem nunca ouviram falar dessa fábrica. Eu trabalhei com equipamentos de prospecção de petróleo, por isso eu sei esses equipamentos. Quando eu fui lá para dar curso nas grandes empresas de perfuração, eu já fui ciente disso, eu trabalhei no nível desses materiais em 1975. Mas, então, lembre-se que o nome é comando, e não, como é que você falou? O nome ensinou? Cavalo de pau, cavalo de pau. Essa linguagem, muitas vezes, é um apelido que os próprios peões das plataformas colocam determinado equipamento com a linguagem particular dele, e aí alguém ouve dizer e traz para aqui, para um curso de formação desse nível, como termo técnico. Isso não é termo técnico, é um apelido. O nome do equipamento chama-se comando. Por que ele chama de comando? Porque é por ele e é por mim. O livro valioso. Por isso ele chama comando. Ele chama comando também porque é ele que conduz os acessórios que vão perfurar o corpo, que vão succionar o corpo. Então, o sistema é fácil e não tem mais problema. Então, o sistema analógico é um sistema que não dispunha de processo sofisticado para operacionalizar uma indústria. Ele era formado no sistema elétrico, que é através de dispositivos elétricos, sistema mecânico, através de equipamentos e instrumentos mecânicos e manuais. Cansei de ver operações de máquina de forma manual, apertava o botão na máquina, saía a movimentação, daqui a pouco saía uma peça. Esse sistema não existe mais, ou seja, existe nas empresas que não se modernizaram. Não se modernizaram. E o que é a automação industrial? Falando do sistema analógico e falando do sistema analógico. O que é a automação industrial? Será que a automação industrial é a mesma coisa do sistema analógico? Não, não é a mesma coisa. A automação industrial é um sistema
Tudo é uma parte. Então você fala que é uma família. A parte de nunca direito para trabalhar. Não, porque as mulheres não, porque as mulheres hoje estão mais avançadas tecnologicamente falando, apenas só para as restrições. Mas você observe, quantas mulheres tem aqui, quantos homens tem aqui? A universidade é a mesma coisa. E quantos homens tem aqui agora? Por isso que as mulheres estão. Porque os homens eles estão cedendo espaço natural sempre. Você vai à universidade, todas as universidades é assim. As salas repletas de mulheres. Poucos homens eu gosto disso. O problema é que preconceito demora para ser quebrado. Tabu. Então, você observa que a escravidão já foi abolida há não sei quantos anos. Até hoje, nós temos discriminação, por mais que apresentemos capacitação para desenvolvimento de uma atividade, mas nós somos discriminados e sempre olhados no campo da marginalidade. Exatamente. Então, até as doenças, elas são preconceituosas. Tem doenças que não gostam de negros. Não gostam, nem nada. Glaucoma, diabetes, hipertensão arterial, doenças provenientes na própria constituição, doenças operacionais, doenças profissionais, como dermatose cortada através de contato com cimentos que o negro sofre mais, o negro progride com a doença para carcinomas, epiteliomas, ectetromas, porque a pele do negro é menos resistente aos aditivos do cimento, por isso ela se degrada na carne. Sim, mas acontece que essa melanina do negro é de certos elementos de certos produtos que ela é fácil. Ela não tem. Os aditivos do cimento, por exemplo, que são alergênicos, eles acabam com a melanina do negro. O negro é que mais, pelo fato da construção civil ser mais ocupada por negro, você verifica maior incidência de doenças de pele, no caso dermatite e dermatose, através do cimento pelos negros. Porque a construção civil, principalmente os serviços mais miseráveis, são desenvolvidos pelos negros. Você não vê, na construção civil o negro é dinheiro, na construção civil o branco é dinheiro, você vai trabalhar no escritório, vai servir, o negro vai para o campo tomar sol, o negro vai para a betoneira tirar cimento, tirar argamassa, o negro vai carregar um saco de cimento na cabeça, vai e assim, A minha filha Nunca casa isso. não, nunca casa. O preconceito é indelével. a minha ela ficou com queloide, não vou mudar no negro. Queloide, sim. Queloide é mais para pessoas negras e morenas. Sabe o que é queloide? O pai dela é negro. O que é queloide? E por que chama queloide? Eu sei. É aquela do perdendo que nasce. Na frente fica aquela cicatriz, forma fazendo negro. Por que aquilo se desenvolve? Entendeu? Ela devolve, ela. E por que o nome de queloide? É mais dos morenos e dos negros. Raramente o branco tem queloide. Mas por que isso chama de queloide? Porque queloide tem